Bom, irmãos, com muita alegria, né, como já dissemos, a gente iniciar aqui esse curso, né, de evangelização. Vai ser um estudo, né? Nós não vamos nos aprofundar de forma acadêmica, né, de forma tão profunda no estudo, mas nós vamos procurar trazer, né, para nós aqui aquilo que é relevante, principalmente na questão prática, né, do evangelismo. Então, nós vamos adotar alguns livros, né? Não é obrigado a comprar esse livro, obviamente, mas se alguém quiser, né, nós temos aqui algumas referências, né, se alguém quiser se aprofundar no estudo. Né? Obrigado. Nós temos esse livro aqui do J.I. Packer, né? Evangelização e Soberania de Deus, muito interessante. Então, nós vamos usar alguns capítulos deles. Se alguém quiser também, eu posso emprestar para dar uma lida. Depois tem Marcas de um Evangelista, né, do Mark Style, que foi prefaciado pelo Mark Dever, também muito interessante, que é um exemplo, né, de um evangelista, ele vai contar a história dele. E esse livro aqui, O Evangelho no Centro, que vai trazer, obviamente que nós não vamos olhar todos os capítulos, mas nós vamos olhar algumas partes dele, né, com referência à questão principalmente de Jesus, né, de Deus, né, esses atributos do Senhor que a gente tem que ter bastante firme, né, nas nossas convicções para poder passar adiante, para a gente não engasgar quando nós recebemos alguma pergunta que nós não temos respostas. Lógico que às vezes nós não temos respostas para tudo, mas algumas perguntas, principalmente quando se direciona a Deus, a gente tem que ter, né? Então, esses livros nos ajudam bastante, né? E a gente vai usar alguns capítulos dele. Então, praticamente, eu dividi esse... Nós temos aqui, né, no nosso folheto o conteúdo programático, né? Dividi em 5 partes. As 5 partes que vão ser bastante interessantes. Coloquei na frente o tempo, mais ou menos, que nós vamos gastar, né, para cada trecho. Por exemplo, definição sobre o que é evangelização, mais ou menos 2 horas. Então, talvez essa aula e a próxima. Se surgir algum elemento a mais, a gente estende um pouquinho. Então, como já até havia dito para o Davi, né, para o pastor Davi, que não tem uma data fixa para nós terminarmos o curso. Né? Então, isso aqui é uma orientação. Se a gente achar interessante estender algum assunto, a gente estende. Se achar interessante encurtar, a gente encurta. De forma que aqui dá mais ou menos umas 13 horas, né, de estudo, e a gente fica mais ou menos dentro dessa baliza. E aí nós vamos caminhar dentro desse rumo. Definição sobre o que é evangelização. Então, a primeira aula hoje vai ser praticamente sobre isso, na primeira parte. Depois, a mensagem atribuída à evangelização. Aí a gente vai se estender um pouco mais. E aí sim nós vamos usar parte desse livro aqui. Eu vou trazer alguns conceitos, né, interessantes para nós sobre a mensagem. Depois, o motivo pelo qual devemos evangelizar, né, também bastante interessante, que eu coloquei 3 horas para cada um. O método, eu coloquei 3 horas, mas eu acho que nós não vamos precisar de tanto tempo assim. Mas como pode surgir alguns exemplos, né, nesse tópico aqui do método, eu estava pensando em usar alguns exemplos, né, para ficar mais prático do que a coisa muito teórica. Então, por isso que eu deixei 3 horas mais ou menos aí reservadas. Mas talvez, eu acho que nós vamos encurtar isso. E no final, que é as consequências, né, de evangelizar e de não evangelizar. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante, que vai ser a conclusão praticamente da nossa reunião aqui, do nosso curso. Então, nós vamos trabalhar em cima desses pontos, tá? Estendendo um pouco ou encurtando um pouco, dependendo aí de como a gente vai avançando, ok?
Então, hoje nós vamos abordar esse primeiro assunto, que é a definição sobre o que é evangelização. Então, se os irmãos quiserem acompanhar, né, nós vamos primeiro passar por uma introdução, antes de iniciar propriamente aí o ponto número 1. Dentro dessa introdução, eu marquei aqui que existem muitas literaturas, né, sobre esse assunto. A gente sabe só aqui, né, já juntei vários livros e tem muito mais. Né? Até o próprio pastor Paulo sugeriu aqui uma lista de livros. Eu falei, não vai dar para usar todos, porque é muita coisa. Mas tem muita literatura sobre a questão da evangelização. Então, sabemos também que esse assunto, né, é um dos mais relevantes, né, para nós cristãos. Né? Sem entender o que é evangelização, eu acho que não dá para dizer que nós somos cristãos. Né? Tem que saber o que é evangelização. E nós vamos ver aqui o que nós vamos abordar hoje, que há alguns pontos bastante sutis, né? Alguns pontos que, não vou dizer que são heresias ou que compromete a questão do cristianismo, não é isso, mas compromete a questão do ministério, né, da evangelização. Né? Como nós já dissemos aqui, nós passamos aqui nessa sala, né, 6 meses com a sala praticamente vazia. Mas se nós olharmos, né, para o resultado, né, poxa, o resultado foi praticamente nulo, nós vamos ver que não é esse o foco. Né? Nós vamos ver que não é para isso que nós temos que olhar. É para outro ponto que nós temos que olhar. Então, essa questão pode atrapalhar o ministério. É nesse foco que nós vamos procurar trabalhar hoje. Tá? Então, por isso nós vamos, né, eu anotei aqui que nós vamos adotar nosso curso aqui, nosso estudo, mais do lado prático. Né? O foco vai ser mais do lado prático. Nós não vamos nos aprofundar, né, de forma teórica, de forma acadêmica, tal. Não é esse o objetivo de nós. Apesar que nós vamos adotar, né, aqui nós vamos citar alguns pontos da teologia. Não tem como fugir dela, lógico. Mas não é esse o foco. Né? O foco é nós pegarmos realmente a prática, aqueles pontos que são relevantes. Então, nós vamos trazer à tona, né, pontos-chave, seguindo o exemplo dos apóstolos. Então, nós vamos abordar nossos exemplos focado no exemplo dos apóstolos. Nós vamos usar bastante o apóstolo Paulo, vamos usar também o apóstolo Pedro, né, alguns exemplos de evangelização. Eu acho que esse método vai nos trazer mais facilidade para entender como que eles trabalhavam, né, e o que eles esperavam e qual a relação deles com o Senhor, né, com Deus. Então, nós vemos, por exemplo, que na questão do apóstolo Pedro, né, e do apóstolo Paulo, os dois apóstolos, eles tinham a mesma fé. Né? Claro que Paulo, depois da conversão dele, né? Quando Paulo não foi convertido, ele tinha uma visão bem distorcida, né, de quem era Jesus Cristo. Mas depois da conversão dele, ele teve um foco bem firme, né, bem alinhado com o Senhor Jesus. Assim como o apóstolo Pedro também. Né? Nós vemos lá no livro de Atos, né, depois de Pentecostes, como que Pedro direciona também as pregações dele. Mas nós temos que observar o seguinte, que entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, eles tinham a mesma fé, o mesmo fundamento, mas eles pregavam para situações diferentes. Né? Eles tinham perguntas, eles recebiam perguntas diferentes. Né? Mas as respostas que eles davam, né, eram respostas fundamentadas na mesma fé, na mesma doutrina. Né? Eles não mudavam a pregação deles, eles não mudavam o evangelho, eles não adaptavam o evangelho de acordo com a cultura, de acordo com o povo que ele ia encontrar. Por exemplo, Paulo,
né? Ele passou pelas viagens, passou por toda uma situação muito diferente de Pedro, né? Nós vamos comentar aqui, não talvez hoje, mas na próxima aula, no próximo encontro, algumas posições, né, de Pedro e de Paulo, e nós vamos ver como que Deus também trabalha essa questão, e como que eles se portavam, né? E é como praticamente nós vamos nos portar também. Nós não podemos entender que, nós vamos falar isso mais para frente, né, na questão do método, que nós temos um método preparado, né? Vamos fazer aqui uma receita, né? Colocar até na internet essa receita aí, de como nós devemos evangelizar, né? Isso não é possível, porque nós vamos encontrar situações diferentes. Mas a mensagem, sim, a mensagem nós não podemos mudar. Isso é inegociável. A mensagem do Evangelho, ela é firme. Mas nós vamos ver que há formas diferentes, né, formas que nós se adaptamos, né, para colocar essa mensagem no lugar certo, nas pessoas certas. Um exemplo bastante interessante, né, da questão de Filipe, né, quando nós vemos, né, quando Deus manda Filipe procurar o eunuco, ele está lendo lá Isaías, e ele, né, no próprio texto diz, ele pegando o texto, ele leva para Jesus, né, ele leva para o Evangelho. Então, praticamente, esse método, né, nós vamos discutir isso mais para frente, essa forma, né, de pegar a oportunidade e levar, e direcionar para Jesus, é que nós temos que aplicar. Aplicar na nossa evangelização. Mas isso a gente vai desenvolver um pouco mais para frente. Também para nós, cristãos, né, atuais, devemos nos preparar para ambientes diferenciados, como eu já disse, né? A mensagem é uma só, que é inegociável, né, como já mencionei, mas deve ser transmitida no contexto de acordo com cada situação. Bom, pessoal, estou falando aqui, mas não estou pregando, tá? A hora que quem quiser interromper, fazer alguma pergunta, à vontade, tá? Então, a mensagem é inegociável, não tem como negociar a mensagem, mas nós temos que ter sabedoria, né, inteligência, discernimento, para colocar a mensagem de forma correta, né, de forma apropriada. Eu já vi várias formas de evangelismo, né? Até uma vez eu estava ali no prédio, né, escutei um som, né, uma caixa de som, e vi um rapaz descendo a rua com uma caixa acústica, né, anunciando, falando de Jesus, né, da morte de Jesus. Ele andando, né, com a caixa e andando. Achei interessante, mas a questão é, né, como que isso, né, atinge as pessoas? Né? Será que isso tem uma eficiência correta ou será que isso depõe contra até o cristianismo? Né? Porque você ficar falando, né, coisas assim e não explicar, né, não ter uma explicação, não ter um entendimento, pode ser que alguém se converta? Talvez, eu não sei, não vou julgar nessa direção. Mas a questão aqui não é a gente caminhar por esse ponto, né? Sair falando como se a gente tivesse algum problema mental e sair gritando por aí as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser tratadas com sabedoria, com discernimento, né? Com propriedade. Né? Então, o nosso objetivo é saber o que nós estamos fazendo, não fazer apenas por fazer. Né? Vou falar apenas porque eu tenho que falar. Não é assim que funciona. Nós temos que ter a sabedoria. Né? Nós vamos olhar aqui como o apóstolo Pedro e como o apóstolo Paulo agiam. Né? Eles agiam com sabedoria, com entendimento, mas essa sabedoria, esse entendimento, o próprio Paulo vai dizer isso, né, que estava enraizada nele, né, na glória dele, mas na glória de Deus. Né? Eu acho que Paulo, né, é um exemplo muito, muito interessante para nós. Né? Nós vamos abordar isso, né, na próxima aula. Então, atualmente, né, nós temos vários grupos, né, de cosmovisão muito distintas. Né? A maioria das pessoas hoje se acham sábias, né, no seu
ponto de vista. Elas querem mostrar a verdade delas. Nós temos o nosso grupo de evangelismo, né, que pela graça de Deus, nas segundas-feiras, a gente tem falado, as pessoas têm ouvido e têm, né, participado, né, isso é uma bênção. Eu tenho também um grupo de terça-feira, né, que é um grupo diferenciado também, mas eu percebo que às vezes a gente fala, e eu procuro insistir muito nisso, né, que estou falando como um arauto, né, estou levando a mensagem, né, que está na Bíblia, e muitas vezes a Bíblia, a gente sabe que ela é firme, né, direcionada, e muitas vezes as pessoas entendem que o que nós estamos falando vem da nossa cabeça, né? Essa é a verdade dele, ele está querendo impor para mim essas verdades, né? E não é isso, né? Então, às vezes a gente passa até por arrogante. Eu lembro que uma vez estava falando com uma pessoa, aí eu falei, né, entre as coisas que eu disse para ela, eu disse, meu Deus, né? Aí a pessoa disse para mim, como assim, seu Deus? Como seu Deus, né? Seu Deus, né? É só seu, né? Então, às vezes a gente fala, né, de uma forma que a pessoa, né, que é incrédula ou tem uma fé em outra forma, né, em outra denominação, entende que nós somos arrogantes, né? Fala, esse sujeito aí acha que é o dono da verdade. Na verdade, nós estamos falando do dono da verdade, que é o próprio Deus, né, que é o próprio Senhor Jesus. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, porque muitas vezes a gente acaba transmitindo, né, a mensagem de uma forma que, em vez de agregar, nós vamos afastar a pessoa, né? E isso não é bom, né? Então, claro que isso vai de cada um, de cada sistema, de cada encontro que nós temos, né? Que é o que eu estou dizendo aqui. Então, nós temos vários grupos, né, vários cosmovisão diferentes, né? E essas influências, né, são excessivamente materialistas, né, excessivamente naturalistas, e elas vão direcionar, né, vão ter um viés muito forte para a questão do eu, né? Então, o que eu vou ganhar, né? Que esse sujeito está me falando que me agrega valor, né? Será que é vantajoso para mim ou não? Então, existe muito disso. E a gente tem que tomar esse cuidado. Então, esse cuidado, obviamente, está na nossa postura, né, de relacionamento, e não ligado à própria mensagem, né, do Senhor. Então, essa cultura, né, essa posição de enxergar o mundo, ela vai trazer sempre para os próprios méritos, né? E, fazendo um parênteses aqui, né, até na própria igreja, né, até nós, dentro dos nossos grupos, né, dos nossos irmãos, temos que estar sempre vigiando, né? A Bíblia nos ensina isso. Estar vigiando para que a gente não atribua glória a nós mesmos, né? Glória a Deus. Mas nós somos falhos e nós estamos ainda imersos, né, nesse mundo, né, que tem ainda esse viés, né, tem ainda essa natureza decaída. E se a gente não ficar esperto, né, não ficar atentos a esses desequilíbrios, a gente acaba tropeçando. E esse tropeço causa prejuízo. Então, existe esse ponto. Então, nada poderia ser mais desestimulante também na questão do evangelismo do que a questão de atribuir culpa. O irmão Luiz ficou 6 meses aqui e não tinha ninguém. A culpa é dele. Ele não sabe o que está fazendo, sabe? Ele está lá 6 meses procurando, ele devia se empenhar mais, né? Ele devia procurar trazer mais pessoas, né? Então, nós vamos colocar o foco na pessoa, né? O irmão fulano de tal nunca trouxe ninguém para a igreja, nunca converteu ninguém, né? Não é esse o ponto, tá? A gente não deve olhar para esse ponto. Quando isso acontece, que nem aconteceu aqui, e nós vamos usar esse exemplo, porque ele é bem real, está bem próximo de nós, nós devemos olhar, né, que tem alguma coisa que pode melhorar, que não está certa, e nós vamos diante da face de Deus, né? Colocar diante da face de Deus, como que nós podemos melhorar, Senhor? Né? O que está acontecendo? Como aconteceu aqui?
E aí vem uma solução, certo? Vem uma alternativa, Deus ajuda, Deus muda e a gente vai. O nosso foco tem que ser sempre a mensagem, né? Do que nós estamos pregando, do que nós estamos falando e se nós estamos pregando, se nós estamos falando. Esse é o foco. Agora, o resultado, ele é visível, né? E está no coração de todos nós que evangelizamos, querer que as pessoas se convertam, eu quero que meus parentes, né, meu filho se converta, né, seja o Senhor, claro que eu quero. Todos nós aqui que pregamos, todos nós aqui que colocamos a palavra de Deus para alguém, nós vamos com esse propósito. Então isso é bastante interessante, porque esse é nosso objetivo, esse é o nosso foco, né? Mas não é o nosso, não é uma consequência, não é o ponto que nós devemos olhar para o resultado, né? Se aquilo está trazendo o resultado que nós temos no coração ou não, porque o resultado é de Deus, né? É o Senhor, né? Nós vamos falar sobre isso mais para frente. É Deus que vai fazer a conversão. O que nós temos que olhar é se nós estamos sendo fiéis, né, na pregação da palavra. Então, isso é importante. Então, não adianta a gente desestimular aqueles que evangelizam, colocando, né, como culpa dele o fato dele não ter convertido ninguém, né? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Quantos anos você é crente? Quantos que já se converteram? Não é por aí, né? Nós temos que procurar saber se cada irmão que prega, se cada irmão que leva a palavra está sendo fiel na mensagem, né? E se está levando a mensagem. Então, o irmão está levando a mensagem? Sim. A mensagem é fiel? É. Então, é isso que nós temos que nos preocupar. É essa a ordem de Deus, né, para nós. O trabalho de conversão não é nosso, é de Deus, né? Então, a gente não pode desestimular nós mesmos, né, com essa questão de resultado, porque isso realmente desestimula. É óbvio que, né, todos nós somos seres humanos e somos tentados, né, de várias formas. Então, às vezes a gente se sente assim, mais desestimulado, se sente constrangido, né? Eu estou falando, né, desse exemplo que eu estava aqui, né, de passar aqui. Eu passava lendo, né, passava aqui lendo a Bíblia e tal. Mas, às vezes, quando você olha para si mesmo, você fala assim, nossa, fazendo papel de bobo, né? Então você começa uma certa preocupação com si próprio, né? No sentido de olhar para nós mesmos. E aí, por isso que nós vamos usar os exemplos dos apóstolos, né? Principalmente de Paulo, de Pedro também, né? Na questão quando Pedro vai pregar lá para Cornélio, né? Então, a gente vai ver que não é nessa direção que a gente tem que olhar. E sempre que a gente estiver fazendo, olhando, né, para nós mesmos, nós temos que pedir, né, a ajuda de Deus, né? Temos que pedir, nos colocar diante de Deus, na face de Deus, para que Deus nos restabeleça, né? Para que Deus não deixe nós cairmos nessa tentação e prejudicar esse ministério. Então, essa questão do estímulo. Eu coloquei aqui, né, está no texto aí também, uma definição, né, bastante interessante. E nós vamos trabalhar um pouquinho. Nossa, o tempo corre demais. Bom, eu vou pular uma parte aqui, porque senão não vai dar tempo. Então, já vamos para o ponto número 1 aqui, que é a definição sobre o que é evangelização. Então, aí na página 2, nós estamos, né, no finalzinho dela, colocamos lá, ponto número 1, definição sobre o que é evangelização. Aí nós estamos dizendo aqui, né, que essa questão, né, que é evangelização, para muitos pode ser até assim, poxa, para quê? Né? De novo, né, que é evangelização?
Todo crente já sabe o que é evangelização. Não precisa explicar, porque se eu já fui evangelizado, né, se uma vez eu já fui convertido, né, por Deus, eu já sei o que é evangelização. Então, não precisa perder tempo com isso. Mas vamos analisar aqui uma definição, né, do que é evangelização. Coloquei aqui um pouquinho mais para frente, na página 3. Está escrito o seguinte, ó: evangelizar é apresentar fielmente Jesus Cristo a pessoas pecaminosas, de tal modo que, né, por meio do poder do Espírito Santo, elas venham a se arrepender e depositar a sua confiança em Deus, por meio dele, e venham a aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como o seu Rei, na comunhão da sua igreja. Quer dizer, quando nós olhamos para essa definição, ela está correta, né? Qual que é o problema? Tem um problema aqui, né? Porque a gente já sabe porque eu já estou falando. Mas quando a gente olha para essa definição, a gente não vê inicialmente problema nenhum nela. Mas o problema dela não é teológico, não é de conceito, não é de heresia. Mas o problema dessa definição aqui está na consequência, né? Ela vai fazer com que nós analisemos a evangelização como resultado, né? Então, não há nada aqui. O que contém aqui? Então, eu coloquei todos os pontos que nós devemos falar numa evangelização. Ela entrega a mensagem às pessoas perdidas, né? Apresenta o Messias, o Senhor. Ela declara que o Filho de Deus se tornou homem, né? Em um determinado período da história. Apresenta o Salvador que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Tudo isso é uma consequência da nossa evangelização. Tudo isso nós temos que falar sobre Jesus, né? Nós vamos tratar desse assunto mais para frente, que é o conteúdo, né, da mensagem. Tudo isso vai estar lá, né? Vamos entender que durante essa evangelização que nós fazemos, nós pregamos a mensagem fiel, tá? Mas o problema aqui está logo no começo da frase aqui, ó. Evangelizar é apresentar fielmente Jesus Cristo a pessoas pecaminosas de tal modo que, né, isso leva à consequência, né? Isso é uma cláusula consecutiva, ela tem uma consequência. Então, nós estamos levando a mensagem com o objetivo que aquela pessoa se converta, né? Nós temos esse objetivo. Nós vamos ver que todo crente tem esse desejo e esse objetivo que a pessoa se converta. Mas nós não podemos, como já dissemos, avaliar na nossa evangelização pelo resultado, né? E isso vai causar problema, porque quem vai fazer a conversão, como já dissemos, é o Senhor Jesus, e não nós. Então, para isso, né, eu reescrevi a definição na página 4. Na página 4 está escrito assim, ó: evangelizar é apresentar fielmente Jesus Cristo a pessoas pecaminosas, a fim de que, né, com a finalidade, né, que por meio do poder do Espírito Santo, elas possam se arrepender e depositar a sua confiança em Deus, por meio dele, e venham aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei, na comunhão da sua igreja. Então, aqui nós temos a finalidade, nós temos o objetivo, né? Todo crente vai ter esse desejo, mas não é por aí que nós vamos avaliar a questão. A questão da evangelização nós vamos avaliar através da nossa mensagem, se a nossa mensagem realmente ela é fiel ou não. Então, o resultado da evangelização não depende da intenção ou vontade humana, mas de Deus, né? Isso não significa que devemos ficar neutros quando não vemos resultado satisfatório. Então, esse ponto é o ponto do encontro de hoje, né? Esse ponto que eu queria deixar bem claro, né, para nós. Quando nós avaliamos, né,
os nossos procedimentos, quando nós avaliamos a nossa evangelização, quando nós avaliamos os nossos passos nessa direção, né, nós devemos focar para a mensagem que nós estamos levando. Por isso que é importante nós entendermos bem, né, quem é Jesus, quem é Deus, né, como que nós lidamos, né, com a verdade de Deus, para nós não pregarmos heresias. Por exemplo, os TJ, né, eles têm um sistema, né, um método eficiente de pregação, né, batem porta em porta, né, vão em grupo, falam, mas eles levam heresias, né, a mensagem não é correta. Então, eles procuram o resultado, né, a pregação, e o mérito também da pregação. Então, eu vou pregar porque eu pregando, né, Deus vai estar feliz comigo, né? Então, mérito, né? Eu sou um bom pregador, eu sou uma pessoa que estou evangelizando, né? Estou cumprindo a vontade. Não é por aí também, não. A nossa obrigação, né, o nosso dever é passar adiante a mensagem de Deus, né? Nós vamos ver isso nos exemplos dos apóstolos, mas não é para nosso mérito, né? O mérito é de Deus, né? Ele nos deu esse compromisso. Então, o nosso ministério, né, é um ministério de comunicação. Comunicação, entende-se, né? Uma mão que vai e outra que volta, né? Por isso que eu acho interessante, né? Aliás, eu não acho interessante aqueles que ficam falando, né, no ar, né, para todo mundo. Eu acho que a comunicação tem que ser assim. Eu falo com você e você presta atenção no que eu estou falando. Agora, se você ficar olhando para cima, então, né, a própria palavra diz, né, não dê pérola para porco, né? Então, não adianta eu ficar gastando tempo com você. Você não quer ouvir? Tá bom. Talvez em outra oportunidade você ouça. Eu lembro que, às vezes, uma vez, né, eu estava evangelizando uma pessoa, né, uma pessoa que é uma judia, na verdade. E aí, falando, né, peguei o viés da morte, começou a falar, né, tal. Estava indo bem, né? Aí ela falou assim, que a gente estava conversando sobre a morte, ela falou, não dá para saber como é que é, né? Ninguém nunca voltou de lá. Aí eu falei assim, teve um que voltou, né? Aí ela levantou e foi embora. Ela sabia de quem que eu estava falando. Teve um que voltou. Ela levantou e foi embora. Não falou nem tchau. Essa não pode falar, não falando de Cristo, né? Porque ela já tinha ouvido falar. Ela sabe, ela sabe de quem eu falei. Então, é isso mesmo. No nosso coração está o desejo, né? Até que depois os irmãos dão uma lida mais completa, que eu pulei muita coisa aqui. Mas está escrito aqui, né? Nós não podemos ficar neutros, né? Não é assim. Se a pessoa ouve e se demonstrou, né, que a Cida falou, algum interesse, então nós temos que avançar, continuar ensinando, discipulando. É isso que nós estamos fazendo aí às segundas-feiras, né? Muitas pessoas ali já estão há mais de um ano ouvindo a mensagem, né? Já ouviram a mensagem de Marcos, já ouviram a mensagem de João, né? Agora vão ouvir a mensagem de Atos, mas muitos ainda não tomaram, né, uma decisão. Eu vim para a igreja quando eu tinha 24 anos, né? Lá na Rua Brasil, né? Não tinha nem casado ainda. Mas minha conversão se deu com 50 anos. Então é inerente ao crente, né? Crente que não ora não é crente. Então a oração tem que ser parte do crente, né? Indiscutivelmente. Então, nosso tempo praticamente já está indo. Eu coloquei aqui algumas referências, mas no próximo encontro a gente fala um pouquinho, né, sobre Atos 1:8, sobre Atos 2:14, né, Atos 8:4, 5:35, Atos 10, mostrando, né, a simplicidade, né, a forma como os próprios apóstolos, né, tratam a evangelização. Então, coloquei aqui no meio também, no parágrafo aqui no meio, que está escrito, então, como podemos definir a evangelização? E é bem simples quando olhamos para a Bíblia. A evangelização é um ministério de comunicação, né? Nós comunicamos a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus é uma só e não pode sofrer, em hipótese alguma,
alteração. Só que há várias formas, né, de nós colocarmos isso. Nós temos que procurar o viés correto, né, e levar. Nós vamos ver aqui agora, no próximo encontro como Pedro e como Paulo vão fazer isso. E isso vai servir de exemplo para nós. Aí eu coloquei aqui na última página, né, no finalzinho aqui, que a gente vai falar sobre Paulo, né, e algumas características, né, que nós vamos falar semana que vem. Ele como dispenseiro, né, como arauto, como embaixador. Né? Ele é um representante comissionado. Então isso nós temos que ter em mente. Nós somos representantes comissionados, né, de Deus. Nós temos que ensinar a verdade sobre o Senhor, não a nossa verdade. Só que nós temos que ter sabedoria para fazer isso, para que não pareça que é a nossa verdade que nós estamos tentando impor. Né? Não é isso. Por isso que nós temos que ter essa humildade, essa sabedoria, esse discernimento. Né? Muitas vezes a pessoa vai dizer, esse sujeito é muito arrogante, né? Está falando aí pensando que é o dono da verdade. O dono da verdade é Deus, não somos nós. Nós somos embaixadores de Deus. Né? E a finalidade era converter os seus ouvintes. Ó, a última posição, finalidade era converter os seus ouvintes. Paulo tinha essa finalidade. Nós também temos essa finalidade. Mas nós não avaliamos o ministério pelo resultado, e sim pelo conteúdo da mensagem. Se nós somos realmente fiéis em levar a mensagem de Deus. Bem,